Nós estamos, queridos, numa campanha de conscientização daquilo que nós somos enquanto agência do reino de Deus. Nós não somos apenas uma igreja, nós somos a família Cibapa. Nosso conceito de igreja não é de prédio, não é de estrutura. Nosso conceito de igreja é um conceito relacional. Nós nos relacionamos para que as pessoas possam experimentar a manifestação do amor de Deus. Nós não acreditamos que outra forma das pessoas conhecerem o amor de Deus senão através do relacionamento saudável. Nós acreditamos que não são as eleições de 2014 que vai mudar o roteiro, ou vai mudar o cenário da sociedade brasileira. Nós não temos essa utopia instalada na nossa cabeça. Nós acreditamos que só a igreja local é a esperança do mundo, que só a mensagem de Jesus é capaz de mudar a forma do homem pensar, a forma do homem sentir, a forma do homem falar. A igreja, ela não é um instituto, não é uma instituição, ainda que ela responda socialmente como uma instituição que existe como todos os outros institutos sociais dessa nossa sociedade. Mas nós acreditamos sim que a igreja é uma célula particular, pessoal, que Deus coloca em determinada localidade para inserir homens e mulheres dentro do seu contexto de família. Por isso, queridos, nós estamos falando sobre nossa identidade multiplicadora. Eu quero falar aos meus irmãos que estão em casa, a você que está aqui. É a visão, querido, do que eu sou diante de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, não é o pequeno grupo que tem que se multiplicar. Sou eu que tenho que me multiplicar. Eu tenho que me multiplicar como discípulo de Jesus. Eu tenho que entender que a graça e a misericórdia de Deus, ela me alcançou, que eu era um pecador, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1, vós estavam mortos nos vossos pecados e delitos, mas Ele vos vivificou, a vida de Deus passou a fluir dentro de mim, e Ele disse, agora, compartilhe esta vida. Quando eu pego, queridos, os evangelhos e marco que o evangelho é marcado de relatos biográficos, relatos de homens e mulheres que foram impactados pela graça e pela misericórdia de Deus e se envolveram no maior projeto de Deus de multiplicar-se. A pergunta é, os homens precisam de uma igreja? Não, os homens precisam se tornar a igreja de Jesus. Quando nós fazemos esse desafio, percebemos, queridos, que as pessoas começaram a se esconder dentro das igrejas. Elas não querem serem tratadas, elas não curadas, elas querem viver uma religiosidade que as não toque no seio da sua vida privada. Se o evangelho de Cristo Jesus não tocar no seu contexto de vida, não há mudança. Você pode não frequentar mais o centro espírita, você pode não mais frequentar a igreja católica, você pode não frequentar mais os terreiros de Umbanda, você pode não ler mais teosofia, você pode não ser mais do racionalismo cristão, você pode até deixar de ser ateu, mas, querido, nada, absolutamente nada acontecerá na sua vida se a manifestação da graça e da misericórdia de Deus não alcançar o seu coração. Se você ficar escondido no meio da multidão, sabe como significa isso? Às vezes nós queremos nos envolver dentro de uma comunidade de fé para sublimar, para esconder as mazelas que se instalaram dentro dos nossos corações, e nós não queremos que ninguém toque no nosso relacionamento conjugal, nós não queremos que ninguém se intrometa na nossa pedagogia doméstica, porque eu sei como educar meus filhos. Eu não quero que ninguém fale de finanças, porque quando a igreja fala de finanças é porque ela quer 10% e eu não dou 10%, eu dou o que eu quero. Eu não quero que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer, como eu devo viver, como eu devo fazer sexo, o que eu devo beber, o que eu não devo beber, o que eu devo comer. Não, eu não quero nada disso.
Eu quero uma igreja que não se intrometa na minha vida. Você está errado. Não é este o propósito de Deus para a sua vida. Ele quer se intrometer na sua vida. Você não foi criado para viver sozinho. Nós somos seres sociais. E quando nós nos distanciamos da presença de Deus, Ele resolveu então trazer um modelo que haja cura interior na minha vida, para que haja cura no meu casamento, para que haja cura na maneira como eu educo meus filhos, para que haja cura na forma como eu gasto meu dinheiro, para que haja paz, e a paz seja instalada dentro de mim. Agora, como fazer isso numa igreja numericamente como esta, com mais de 1000 frequentadores? Como fazer isto? Impossível, impossível. Um líder só não dá conta disto. O nosso DNA multiplicador diz que nós precisamos criar uma estrutura onde o cara que está no anonimato, onde a pessoa que está escondida, seja lançada luz sobre ela, e a luz rompa com as cadeias opressoras e com a cegueira espiritual. Passagem como Êxodo capítulo 18, versículo 14 ao 27, nos diz assim, se você quiser nos acompanhar. O primeiro movimento bíblico de pastoreio de uma grande multidão está nesse texto. Veja o que nos diz o texto sagrado. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia, o povo perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti? Desde a manhã até a tarde. Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. Com certeza tu e este povo que está contigo desfalecerás, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. E coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, para que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo esse povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvido ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele disse. Então ele escolheu homens capazes de todo o povo, de todo Israel, e os colocou como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo. Levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro e esse voltou para a sua terra. Amém? Queridos, ali havia aproximadamente 6.000 homens acima de 20 anos. Imagina, 600.000 homens acima de 20 anos. O que significa que saiu do Egito uma população mais ou menos de 3 milhões de pessoas, diretamente conduzidas por um único líder. A quantidade de pessoas que sonhavam com a oportunidade de ter uma audiência com Moisés, de se aconselhar com Moisés. Ora, eu tenho um pouco mais de 1000 pessoas, e às vezes as pessoas querem falar comigo e acham que é intocável. Há um tempo atrás eu fui num pequeno grupo, e quando eu cheguei lá no pequeno grupo, toquei a campainha, a moça abriu a porta, e quando ela abriu a porta, em vez de me convidar para entrar, ela fechou a porta.
E saiu correndo lá para dentro, foi lá para dentro e chegou lá e disse assim: vocês não sabem quem está aí. Quem? O pastor da igreja. Você entendeu? Agora, pastor Emil, agora imagine um líder conduzindo 3 milhões de pessoas. Como seria difícil. Eu fico imaginando o sonho de um daqueles da multidão ao ter um momento de aconselhamento com Moisés. Eu diria que esse líder aqui, ele vivia sob uma condição desumana e ele submetia os seus liderados à mesma situação irreal. Não tem como, queridos, eu pastorear mais de 10 pessoas. Não tem como, de maneira nenhuma, a não ser, queridos, que eu queira morrer em pouco tempo e matar vocês também de insatisfação. Deus intervém nessa situação usando a vida de Jetro, sogro de Moisés. Jetro chega e diz para Moisés: o que é que você está fazendo? Você vai se cansar e vai cansar esse povo, porque todos dependem de você. É lógico, queridos, que o conselho de Jetro levou Moisés a tomar a sábia e inteligente decisão de escolher homens, parceiros, companheiros, que viessem com a mutualidade do pastoreio. Mas pastor, então por que o senhor não chama mais outros pastores? É assim que me dizem. Porque não vai atender, querido. A não ser que nós entendamos que no meio desta congregação, nós temos homens como Moisés procurou, homens que deveriam ser capazes e tementes a Deus, homens comprometidos com a transparência, com a lealdade, com a integridade. E graças a Deus que eu tenho esses homens dentro da Cibapa, amém? Homens que são capazes de transferir vida na vida, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E querido, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós estamos íntimos com o divino, nós não somente somos curados, como também nós somos instrumentos de cura, para que haja saúde no meio da igreja. Uma igreja inchada é uma igreja que não quer ser tratada. E tem gente que não quer ser tratado sob a égide de que é capaz de lidar com os seus próprios problemas. Esta é uma falácia satânica. Este é um pseudo-engano. É um sofisma diabólico. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Eu preciso entender isso, querido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se mobiliza pela ajuda mútua. Agora, o conselho de Jetro não é um conceito estrutural, não é um conceito filosófico, é um conceito de estilo de vida. Só no pequeno grupo, querido, que você vai tirar a sua máscara. Só no pequeno grupo que você vai conhecer a identidade da sua igreja. Só no pequeno grupo que você vai descobrir seus dons e suas habilidades, suas competências, seu carisma. É só no pequeno grupo, querido, que você vai encontrar um irmão que é alma gêmea sua, para dizer um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Você quer se esconder, se perca na multidão. Você talvez pense assim: ser líder de pequeno grupo é uma coisa que eu não tenho tempo para fazer. Mentira, não é verdade. Líder de pequeno grupo não é uma função, não é um cargo. É quando eu decido ser discípulo de Jesus. E quando eu decido ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer discípulos. Quem é o seu discípulo? Quem é a pessoa que você cuida? Eu cuido dos meus filhos que saiu da minha barriga. A Europa também pensava assim e a fé naufragou lá. Moisés recebeu o conselho de Jetro, daquela forma o povo viveria em paz. Ontem no nosso PGzão, querido, eu fiquei com uma alegria imensurável. Não dá para medir o meu contentamento como pastor desta igreja, vendo meninos simples, meninos de 16, meninos de 20, meninos de 30 anos, senhoras, mães, donas de casa, trabalhadoras, profissionais, mas envolvidas na grande comissão de cuidar de pessoas, de gerar pessoas, de ser canal de bênção.
de ser abençoado em ver outras pessoas sendo abençoadas pela sua vida. Querido, não existe maior recompensa de que a gente povoar o céu através do nosso discipulado mútuo. Somos nós, queridos, saqueando o inferno e povoando o céu de homens e mulheres arrancados das trevas, porque nós decidimos nos relacionar. Eu acredito, queridos, que Moisés suspirou dizendo: eu sento aqui às 7 horas da manhã e eu saio daqui às 10 horas da noite, atendendo aconselhamento. Ele disse: pois é, você está se matando e matando muitos. Eu vivi isso. Quando eu cheguei aqui na Cibapa, eu chegava às 9 horas da manhã, ia em casa almoçar porque a fila estava quilométrica. E eu não tenho condições de pastorear vocês. Eu preciso que nós nos pastoreemos mutuamente, um cuidando do outro, para que toda essa igreja experimente a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o desafio do Senhor. É o nosso estilo de ser igreja. Jesus descobriu isso. O maior exemplo de pequeno grupo no nosso Novo Testamento se encontra na estratégia de Jesus para formar seus discípulos. Ele pregava para a multidão, mas ele escolheu 12. E ele andava com aqueles 12. O maior exemplo disso é que Jesus ele ia pouquíssimo às sinagogas. Pastor Ed Renekiewicz, ele faz um sermão dizendo claramente que Jesus passou muito mais tempo de casa em casa, ministrando e criando grupos com a sua graça do que na própria sinagoga. A casa é o melhor lugar para a gente compartilhar o amor de Deus. Sim, Jesus atraiu a multidão, mas ele também chamou a atenção de grandes líderes políticos e religiosos da época. Mas o que nós podemos perceber, queridos, que foram os 12 discípulos que tiveram atenção especial no desenvolvimento de uma liderança pioneira para a sua igreja. Jesus fez com que os discípulos passassem pela residência de 3 anos. E quando eles estavam prontos, Jesus disse: agora vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Domingo passado eu disse uma expressão que muitas pessoas podem ficar ofendidas. Sim, eu posso dançar, como Raquel fez com a colega, eu posso pregar, eu posso tocar, eu posso reger, eu posso cantar no coro, eu posso ensinar, e tudo isso são estratégias para a edificação do corpo de Cristo. Mas o mandamento do Senhor é: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as, olha querido, ensinando-as a guardar, é tomar como um filho uma pessoa, dar de beber para ele um leitinho racional, depois dar-lhe comida sólida, para que ela se torne um discípulo à semelhança de você. Quando nós não estamos envolvidos nesse projeto, estamos fora do centro da vontade de Deus, sim. Jesus investiu tempo de qualidade nos relacionamentos discipuladores com seus discípulos. O Jesus, ele se relacionava, ele se dava a conhecer e permitia ser conhecido. Igreja é um lugar de cura. Jesus quer lhe curar, amém? Dos seus traumas, dos seus complexos, das lembranças amargas que está na sua alma. Mas não é na campanha Valo de Jaboque, que me desculpe os irmãos da igreja evangélica do país ao lado. Não é na campanha do monte, onde você vai buscar a vigília. Jesus quer lhe curar através do investimento que você faz em outra pessoa, porque curando o outro, você também está sendo curado, porque é dando que se recebe. Nós precisamos entender isso. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 a 5, Jesus comissiona seus discípulos a realizar a obra, pregando e curando. Como o Senhor tem me curado, querido, colocando pessoas que têm os meus cacuetes, os meus vícios, as minhas anomalias, as minhas manias, pessoas que eu considero antipática, e o Senhor diz assim: se considera ele antipático? Sim, Senhor, pois ele é igual a você.
Senhor, fulano é difícil, você acha, meu filho, muito difícil, Senhor, como o Senhor suporta? Da mesma forma, meu filho, que eu suporto você. Como nós somos tratados à medida que nós nos permitimos abrir o nosso coração para falar das nossas dificuldades relacionais. Com a crucificação de Jesus, queridos, aqueles discípulos entenderam que a graça, ela nunca seria privada, ao contrário, difundida, para que Deus alcançasse muitos. E aqueles discípulos, em Atos capítulo 2, eles começam então a se espalhar de casa em casa, amém? Deus precisa da sua casa, meu amigo. Você não vai curar aqui, porque eu poderia te enganar trazendo um pregador aqui para fazer curas místicas na sua vida. A cura verdadeira é a cura que se instala dentro de você e dentro da sua casa. A casa é o melhor lugar para nós compartilharmos o amor divino. Pequeno grupo sempre se fez presente na história da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos grandes movimentos e avivamento de John Wesley, dos valdenses. Em todos esses movimentos históricos nunca foi em templo, foram dentro das casas. Casa é um lugar de autenticidade, casa é um lugar de verdade, casa é um lugar de comunhão, casa é um lugar de compartilhamento. E quando eu fecho as portas da minha casa, eu fecho porta para o relacionamento. Uma espécie de pequeno grupo que nós sempre tivemos. Eu não sei por que as pessoas têm resistência a esse pequeno grupo. Nós batistas, em toda a história nossa, foi sempre de pequenos grupos. Escola bíblica dominical era pequeno grupo. NEBs, núcleos de estudos bíblicos nos lares, era pequeno grupo. Grupos familiares, era pequeno grupo. Nós sempre tivemos pequeno grupos batistas. A diferença é que agora a gente tem a intenção de multiplicação. Só isso. Eu frequentava na década de 80, 1987, um pequeno grupo no bairro Siqueira Campos. A minha igreja tinha pequeno grupo. Passaram-se já 27 anos que eu saí daquela igreja. Ela continua com 21 pequeno grupo. 27 anos ela tinha pequeno grupo. É isso que você quer para o seu pequeno grupo? Ah, está tão bom aqui. Ah, como era bom. Ah, nós vamos nos multiplicar. Ah, esse negócio não é de Deus não, é do cão. Não, do cão é o seu pensamento abençoado. Nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos nos multiplicar, compartilhando o amor de Deus. Nós queremos dizer para o mundo, olhe para nós, porque nós fomos salvos, regenerados pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui para dizer para você que existe uma esperança para o seu casamento, uma esperança para a sua família. Não, o mundo não está perdido, porque Jesus morreu por este mundo, para que todo mundo creia nele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Como não vou compartilhar isto? O modelo de ensino bíblico, querido, é um modelo real. As pessoas querem conhecer Jesus por encontrar pessoas, não que são da Cibapa, mas por pessoas que se relacionam com Jesus. Na história dos batistas, queridos, nós sempre começamos a evangelização pelas casas. A resistência a esse movimento não tem explicação, mas algo que me choca profundamente é assim: pastor, o que é que o senhor quer com a Cibapa? Eu quero que você se multiplique. Eu sei que você não gosta disso que eu vou fazer agora, mas eu vou morrer fazendo. Segura o braço dele agora, olha para isso, segura o braço da pessoa. Siga para ele e olha para ele assim que ele não quer olhar para você. Diga assim: Deus quer que você se multiplique. Não, está muito bem assim, eu não quero me multiplicar não. Eu fui pastor de uma igreja assim. Tinha um batistério aqui atrás, aí nós íamos construir a igreja, o cara disse assim: pastor, eu quero fazer a proposta. Eu digo: sim, meu irmão, pensei que era uma coisa séria, né? Ele disse: eu quero que construa um novo templo, mas não derrube aquela parede pintada pelo irmão Faustino. Eu nem sabia que era Faustino. Como, irmão, assim? Como é que eu vou colocar um templo novo e aquela paisagem? Aí eu não podia dizer que era feia, pintada a tinta óleo, sabe? Ele disse: mas aquilo ali é a história da nossa igreja. Queridos,
nós não anulamos a história, mas nós precisamos dar continuidade à história de Deus, escrita pela sua igreja nesse tempo, através de mim e de você. Ter intencionalidade. Eu não quero fazer proselitismo, abençoado. Não é arrancar as pessoas das igrejas dela para a nossa igreja. Eu estou desafiando essa igreja que nós somos discípulos de Jesus, que a nossa visão é multiplicadora. É a dona de casa ganhando outra dona de casa, é a professora ganhando outra professora, é o médico ganhando outro médico, é a secretária ganhando outra secretária, é o pedreiro ganhando outro pedreiro, é o carpinteiro ganhando outro carpinteiro. É todos nós ganhando pessoas, não para a religião, ganhando pessoas para que elas façam parte da família de Deus desta terra, herdeiros da eternidade em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso, queridos. E nós precisamos reacender a nossa paixão por Deus, a nossa paixão pela obra do Senhor. Nós esfriamos na fé, querido, nos tornamos institucionais a ponto de que Jesus diz: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Eu acho, querido, que corremos risco de dizer: não achará, Senhor, porque nós não estamos mais apaixonados por Ti, nós não oramos mais pelo mundo perdido, nós não oramos mais pelos pecadores, queridos. Sabe por que minha fé de evangelismo não morre? Deixa eu dizer por quê. Porque todos os dias eu oro por pessoas não crentes, pessoas não evangélicas, oro pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelos ladrões, pelos encarcerados, pelas pessoas que não acreditam em Deus, que perderam a fé, por pessoas comuns como eu e como você, que não têm pecados sociais, mas não sabem se relacionar com Deus. Isso reacende diariamente a minha fé. Os pequenos grupos, eles são multiplicadores, e só se multiplica, querido, quando cada membro de um pequeno grupo se vê como discípulo de Jesus. E ele agradece porque a graça e a misericórdia de Deus o alcançou. Sabendo de onde ele saiu, ele entende que todos aqueles que estão à sua volta precisam receber a manifestação deste amor. Eu posso não ser um teólogo, eu posso não conhecer de Bíblia, mas eu sei falar do que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida do outro. É isso que as pessoas precisam, é para isso que é o pequeno grupo. O pequeno grupo não é um núcleo teológico, não é uma escola bíblica dominical, não é um culto de oração, é um grupo de homens e mulheres que querem compartilhar o amor de Deus. Por isso, querido, no panorama histórico, tanto Jétro em Êxodo capítulo 18, e quanto Jesus agora, também no seu discipulado, ele está dizendo: eu vim me relacionar. E você encontra Jesus se relacionando o tempo todo com pessoas banidas do meio social. Esses dias eu estava falando para minha esposa: Lídia, você vai demitir a secretária? Eu estou pensando. A moça que trabalha lá em casa. Falei, mas nós ainda não falamos de Jesus para ela. Nós precisamos apresentar Jesus para ela. E ela disse assim: é mesmo, a gente ainda não fez um momento de leitura bíblica. Falei, pois é. As pessoas não podem passar por nós sem ser impactadas com a nossa presença. Elas não podem passar pelas nossas vidas como passa por um aeroporto internacional. Elas precisam deixar marcas e nós precisamos deixar as nossas marcas na vida dela. Meu amado, um dos elementos mais centrais da visão de multiplicação de uma igreja como essa é sabermos que discipular não é tarefa para pastores, é tarefa de cada um de nós. Seminaristas não substituem o sacerdócio que Deus deu a mim e a você. Cada crente nesta igreja é um ministro. Você é um ministro. E Deus nos chamou para fazermos esse discipulado como ordenança, multiplicar o amor de Deus por intermédio de vidas transformadas, famílias restauradas, casamentos fortalecidos, pessoas experimentando uma vida em plena comunhão com o Pai, porque são salvos, e cada cristão comprometido com a visão de deixar um legado para a eternidade.
Qual é o legado para a eternidade? O meu legado para a eternidade é saber que eu não vou chegar lá no céu sozinho. E eu vou levar alguns filhos que Deus me deu. Você não pode chegar na eternidade sozinho. Você tem que chegar com os filhos que você gerou nesta vida. E quando nós falamos de multiplicação, nós estamos falando de mais casas abertas. Quando nós falamos de multiplicação, estamos falando de pessoas, mais e mais pessoas, que conhecem a Deus e quer fazer Deus conhecido através da sua própria vida. Eu não quero terminar dizendo isso para você, que quando você ganha uma vida para Jesus, através do seu testemunho de fé, todas as bênçãos que lhe eram pertinentes jamais serão furtadas da sua vida. E que a maior bênção que nós temos como súditos do reino de Deus é sermos discípulos multiplicadores. Você era um discípulo multiplicador. Ninguém quer saber se você é membro desta igreja. As pessoas querem saber se você é um discípulo de Jesus. Quando centrados em Cristo, nós produzimos bênçãos maravilhosas na vida de pessoas em todos os lugares. Meu querido, eu quero dizer para você que nesta noite a minha mensagem para você é: discípulo que gera discípulo na história da sua vida e na história da igreja de Jesus. E a única forma de você perceber o quanto a dimensão do reino é uma realidade é você mergulhar dentro desse reino, decidindo ser bênção. Porque Deus disse isso para Abraão: sê tu uma bênção. Quero convidar você a ficar em pé. E é fácil isso que eu vou dizer para você, já que você está ao lado da sua esposa ou do seu esposo. Aperte a mão dele e diga assim: sê tu uma bênção. Agora olhe para mim. Não estou criticando a teologia de ninguém, mas bênção não é ser bem-sucedido financeiramente. Sê tu uma bênção. Foi o que Deus disse para Abraão. Sê tu uma bênção. Ele pensou: nossa, vou ser muito rico. Porque o evangelho, o cristianismo do Brasil é um evangelho de teologia da prosperidade. Deus disse assim para Abraão: sê tu uma bênção, porque através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E Deus quer abençoar as famílias de Palmas através da sua vida. Quando você disser: Senhor, eu quero ser uma bênção, faça-me um instrumento da sua vontade. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, faça uma corrente. Eu ainda tenho um tempo para cantar com você essa música, Rendido Estou. Eu quero que você cante Rendido Estou na presença do Senhor agora. Parte dessa música dizendo: Senhor, eu me rendo ao teu projeto de multiplicação. Eu entendi nesta noite que sou eu que tenho que multiplicar como homem cristão, como mulher cristã, que onde eu estou plantado, ali eu tenho que compartilhar o amor de Deus. E use a minha casa, use a minha vida como um ponto de referência, Senhor. Você pode cantar com o seu irmão assim, dizendo: Senhor, queremos nos render a esta verdade. Toma-me, cante conosco com o seu irmão. Estou aos pés da cruz, me encontrei. Amém, Senhor. O que tenho, te entrego, Deus. Entregue ao Senhor o seu tempo. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Mas cante de verdade, rendendo-se ao Senhor nosso Deus. Eu sou teu. Tu és meu, Senhor. Tu és meu. Jesus. Jesus.
Cante fazendo uma oração de se envolver na família do Senhor, nosso Deus. Nos momentos e os dias meus, meu respirar, tudo é teu, Senhor. E o meu viver, e sejam todos, aleluia, Pai, pra ti. Sacode as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, ó Deus. Queremos render a nossa vida diante de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido. Venha, querido, venha ser um militante da obra do Senhor, nosso Pai. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Tu és meu. Aleluia. Senhor, venha envolver-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deixa eu orar pela sua vida, meu amado. Saia daqui decidido a ser bênção e compartilhar o amor de Deus. Decida ser membro da família do Senhor Jesus. Decida fazer da sua casa um lugar de bênção. Decida ser instrumento do Senhor. Não retroceda. Avance em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus. Você foi chamado para ser bênção e abençoar outras famílias, meu querido. Você precisa fazer parte da família de Deus. Decida ser um ajudador e não um peso ao líder de pequeno grupo. Se ofereça para ser um instrumento a serviço do Senhor. Diga para Deus: Senhor, me dá vida, senão eu morro. Deus, me ajuda a compartilhar o teu amor, ó Pai. Nós podemos mudar a história de famílias e famílias, querido, se você decidir ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Decida isso e saia daqui dizendo: eu mudarei a história da minha vida, e eu chegarei no meu pequeno grupo dizendo: eu serei um pescador de vidas em nome de Jesus.